só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Boa noite, igreja! Como vocês estão? É muito bom ter vocês aqui nesta noite. Eu vou estar lendo o versículo, que é Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Então, que a palavra dessa noite seja luz para a sua vida e que o Senhor possa estar falando com você através desse culto online. E agora, fique ligado no Shalom News. Olá, igreja! Os nossos cultos presenciais voltaram pela manhã às 10 horas e à noite às 19 horas. Faça sua inscrição e escolha o melhor horário para você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Olá, igreja! Eu sou Gislaine do Itamar. E eu sou Itamar da Gislaine. Estamos juntos na Shalom Araucária desde quando os cultos iniciaram nas casas. Tem sido bênção demais fazer parte dessa família. E o que nós mais sentimos falta é Das confraternizações. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo pra te encontrar. Estou correndo pra te abraçar. Estou correndo, correndo pra ti. Estou correndo, Estou correndo pra te encontrar. Estou correndo pra quê? Você conhece o Instagram da nossa igreja? Ainda não? Entra lá e confira. Lá você vai ver fotos, vídeos e todas as nossas publicações. É @ShalomAraucária. Então é isso. Tenha uma semana super massa. Tchau! O Instagram da nossa igreja? Ainda não? Olá, igreja! Vocês sabem qual momento é agora dos nossos dízimos e ofertas. Estarei lendo Malaquias 1:6. O filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a honra que me devida? Se eu sou o seu senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que me desprezam o meu nome. Quando nós plantamos, nós colhemos, e essa é a lei da semeadura. Dízimos e ofertas expressam a honra e gratidão a Deus. E quando nós dizimamos e ofertamos, colocamos a prova de honra, porque colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida. E que tudo seja por Ele e para Ele, e que o nosso coração esteja grato
e esteja voltado ao Senhor. Amém? Olá, igreja. Boa noite, tudo bem com vocês? É com alegria que mais uma vez nós estamos aqui neste culto online. Hoje é dia de ceia. Espero que você também esteja animado em Cristo Jesus. Quero convidar você desde já a preparar o seu pão, o seu copo de suco, o seu cálice, e nós estaremos juntos participando da ceia. Creio que será um momento muito especial da parte de Deus. Quero convidar você nesse momento a nós fazermos uma oração ao Senhor, para que o Senhor possa nos dirigir nessa noite, que Ele possa falar ao seu coração, possa ministrar, possa trazer revelação da sua palavra nessa noite. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, na sua casa, com a sua família. Feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nesse momento, Pai, porque mais uma vez, ó Senhor, tem nos dado, Pai, a oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Senhor, de poder louvar o Teu santo nome, de engrandecer a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, tem cuidado, ó Deus, de cada irmão, cada irmã, cada família, ó Deus, que está conosco neste momento, Senhor, nas suas casas, com suas famílias, Pai, com seus familiares. Deus, eu venho te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, que o nosso coração possa estar, ó Deus, como uma terra, Deus, seca, que precisa de água. Que nós possamos receber, ó Deus, a porção da Tua palavra, Senhor, que será ministrada, e que o Senhor possa, Senhor Deus, se revelar a nós nessa noite. Que nós possamos sair, ó Deus, de mais um culto, que nós possamos sair edificados, renovados, ministrados pelo Teu doce e santo Espírito de Deus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 13, diz assim a palavra de Deus: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Aqui Paulo está dizendo, que nós devemos suportar uns aos outros. E eu estava meditando nisso nesses dias, o que é realmente suportar uns aos outros. E tenho pensado um pouco sobre isso. Ele só é possível suportar uns aos outros quando nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós temos um tipo de relacionamento. E nós sabemos, você sabe muito bem, é difícil o relacionamento que não tem aflitos, que não tem uma certa desavença em algum momento, pelo menos uma ou outra, mas na grande maioria das vezes, dos relacionamentos, existem muitas ofensas, muitos atritos. Nós sabemos muito bem disso. Por isso que Paulo está dizendo aqui, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ele está dizendo assim, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Porque um dia nós fomos perdoados. Jesus nos perdoou. Jesus te perdoou, me perdoou a mim. Por isso nós podemos perdoar também aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam. E quando nós nos relacionamos, nós corremos o risco de sermos magoados, de sermos feridos, ou vice-versa. Da mesma forma, a gente também acaba ferindo um ao outro. Mas por isso nós devemos ter este coração, como Paulo está dizendo, este coração que perdoa. E eu quero falar um pouco nessa noite com você. O tema da minha mensagem é sobre isso. Perdoai uns aos outros. Nós devemos perdoar uns aos outros,
porque a todo tempo nós podemos estar sendo ofendido por alguém ou ofendendo uma pessoa, aqueles que estão à nossa volta. Então nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus a perdoar uns aos outros, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. E assim como nós vemos aqui no verso 13, eu quero também ler o verso 16, que é interessante. Aqui nós aprendemos algo muito importante, que ele está dizendo. Ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É interessante, né, queridos, porque quando a gente fala de suportar uns aos outros, isso parece que é tão difícil suportar, e realmente não é fácil. Você sabe muito bem, mas no verso 16, o Paulo está dizendo assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Porque quando que nós conseguimos suportar, quando que nós conseguimos perdoar uns aos outros? Somente quando a palavra de Cristo habita em nós. Somente quando nós temos a palavra, somente quando Jesus habita em nós. Porque Ele é perdão, Ele é amor, Ele nos perdoou, Ele perdoa. Nós também podemos perdoar, porque Ele habita em nós. Quando nós fazemos isso, quando Ele habita em nós, somente quando isso acontece, que nós vamos conseguir suportar uns aos outros. Nós jamais conseguiremos suportar, nós jamais vamos conseguir caminhar com as pessoas ao nosso lado, sem que possamos perdoar, se Jesus não habitar em nós. Somente com a graça do Senhor, somente com o perdão dele, com a habitação do Espírito Santo em mim e em você, nós podemos perdoar, nós podemos suportar uns aos outros. É interessante que quando nós paramos para pensar, por que suportar? Porque parece essa palavra ser muito forte, e realmente ela é tão pesada, né? Suportar. Suportar realmente é quando uma pessoa que você parece que você não consegue, você não concorda, você discorda da forma, do posicionamento, da atitude que aquela pessoa está tendo, e você precisa suportar, porque a palavra de Deus ela te orienta a suportar, a amar, a perdoar. Porque se você não consegue, se você não é capaz de suportar, você não consegue conviver com as pessoas, você não consegue se relacionar com as pessoas. Nós só conseguimos ter relacionamentos saudáveis quando nós aprendemos, quando nós crescemos nessa área do perdão e nós conseguimos suportar. Nós vamos suportar até o ponto de que Jesus consegue transformar, mudar a situação, porque ela nunca vai permanecer do jeito que está. Porque quando você suporta, o perdão entra, o amor de Cristo, ele habita, ele entra e começa a transformar os relacionamentos, sabe? Às vezes, por que é tão difícil o ser humano, nós, suportarmos uns aos outros? Porque nós somos tão diferentes uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos as nossas diferenças. Um tem um temperamento diferente do outro, um tem uma forma de pensar. E o que acontece muitas vezes é que por nós termos uma forma de pensar, às vezes nós queremos impor a outra pessoa que também pense da mesma forma que nós pensamos. Nós achamos que nós estamos corretos e que os outros estão errados. E nem sempre é desse jeito, meu irmão. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender a respeitar o outro, a suportar, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não aceite, mesmo que você não concorde,
mas suporte. Aprenda a suportar, a amar. Jesus nos ensina a fazer isso. Nós podemos. Se Ele fez, se Ele perdoou, nós também podemos. Nós só conseguimos fazer isso, nós só conseguimos suportar quando nós deixamos Cristo nos moldar, Cristo habitar em nós, Ele trabalhar em nós o seu querer. Quando nós abrimos mão daquilo que nós queremos, a minha razão, a minha vontade, quando nós entendemos que precisamos deixar de lado aquilo que nós pensamos para poder entender qual é o querer de Jesus, qual é o querer do Senhor para nós, aí nós começamos a entender e começamos a aprender a suportar as pessoas, a amar, a perdoar. Porque Jesus, lá em Mateus 17, olha só como Jesus também precisou agir da mesma forma. Jesus também teve que suportar. Houve uma situação aqui onde os discípulos de Jesus, eles não conseguiram curar ou expulsar o demônio de um menino. E é interessante que aqui, quando Jesus chega e o pai daquele menino chega para Jesus, falando que os seus discípulos não conseguiram expulsá-lo, os demônios do seu filho, aí Jesus ele se levanta e ele fala com seus discípulos, e aqui no verso 17, Jesus diz assim, Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Aí ele diz, tragam-me um menino. E aí Jesus liberta o menino e vocês conhecem toda a história. Mas o interessante, o que eu quero falar aqui, é que Jesus ele convivia com seus discípulos, Jesus escolheu cada um dos seus discípulos, e cada um deles tinha um temperamento diferente, cada um deles precisava ser transformado, mas Jesus precisou suportá-los, Jesus amou, Jesus os perdoou, Jesus suportou cada um deles, até mesmo em suas atitudes que demonstravam falta de fé. Ele agia, corrigia os seus discípulos, mas ele suportava. Em outra versão, diz, aqui no verso 17, ele diz, até quando terei que suportá-los? Então Jesus também teve que suportá-los por algum tempo, até que eles alcançassem uma maturidade. Muitas vezes é assim, nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter essa graça de Deus e esperar e acreditar, mesmo que as pessoas estejam erradas em suas atitudes, nós devemos suportá-los em amor. Amém, queridos? Isso é o que Deus quer nos ensinar, isso é o que Deus quer transformar, moldar em nós, nos ensinar. Eu creio que nós temos vivido tempos tão difíceis e esse é um tempo que Deus está preparando a sua igreja. E uma das coisas que Deus quer nos ensinar como igreja é suportar, é perdoar uns aos outros, porque sempre vai ter aquele que vai nos ofender, aquele que vai falar alguma palavra que vai te ferir, que vai te machucar, mas você precisa ter um coração livre, você precisa ter um coração perdoador, um coração de Cristo, um coração de Jesus. Você já parou para pensar como que Jesus sofreu, como que Jesus também passou por essas situações com seus discípulos? Irmãos, eu não estou dizendo aqui para você que isso é fácil, é difícil, muitas vezes, mas nós precisamos aprender. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor fez, Ele perdoou para nos ensinar. Eu quero dizer para você, o que acontece quando nós perdoamos ou quando nós não liberamos perdão para as pessoas, isso é tão sério, irmãos. É tão sério que nós precisamos atentar para essas coisas. Nós não podemos deixar levar por picuinhas, por situações
que possam nos prender a nossa alma. Ou seja, essa falta de perdão, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, perdoar uns aos outros. Que os irmãos que são atitudes de alguém que serve a Jesus, se nós não conseguimos perdoar, de nada vale essas coisas. De nada vale tudo aquilo que você faz. Nós precisamos aprender a perdoar, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. É isso que Jesus veio nos ensinar, amar uns aos outros. Nós estaremos enganando a nós mesmos se nós não perdoarmos, se nós fazermos de conta que está tudo bem, se nós vamos à igreja, se nós abraçamos os irmãos, mas nós temos algo contra alguém, às vezes até mesmo dentro da igreja, ou dentro da nossa própria casa, se nós não falamos com alguém, se temos algo contra aquela pessoa, às vezes não foi nem você que fez, mas a pessoa fez algo para você, e às vezes você fica, mas não foi eu que errei, foi ele que errou comigo, ele que tem que vir até mim e me pedir perdão. Irmão, eu quero dizer para você, você precisa ter, como um cristão verdadeiro, ter essa atitude de liberar perdão, ir até essa pessoa, pedir, falar para ela, eu libero perdão para você, eu não tenho nada contra você, eu não guardo nada no meu coração. Nós precisamos ter o nosso coração livre de qualquer mágoa, de qualquer coisa que possa nos impedir de termos comunhão com o corpo de Cristo, de realmente sermos os cristãos, um exemplo vivo de Cristo na terra, de exercermos aquilo que Ele chamou para nós exercermos na terra, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, servir em amor. Isso é o que Ele nos pede. Sabe, queridos, e quantas vezes nós não conseguimos deixar, tem coisas que nós não conseguimos esquecer, que está enraizado na nossa vida, coisas do passado. Nós precisamos deixar essas coisas para trás. Viva uma vida com um coração livre de qualquer tipo de ofensa. Eu quero ler para você o que está lá em Filipenses 3:12. Olha só o que está lá. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma vez faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver estas coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará, lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. No verso 14, no verso 13, ele está dizendo assim, na parte B do verso 13, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Queridos, você não consegue avançar para as coisas que estão diante de você, se você não deixar para trás aquilo que não te pertence, aquilo que não te ajuda, aquilo que não faz parte da sua vida. Sabe, aquelas coisas que te prendem, aquelas coisas do passado. Você não pode avançar
Muitas vezes, muitas pessoas não avançam, não vão bem na vida, não avançam, até mesmo na fé, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem esquecer coisas que ficaram presas. Pessoas estão presas no passado. Não conseguem perdoar coisas lá de trás. Por isso não avançam, não rompem. Nós não conseguimos alcançar o reino de Deus, prosseguir para o alvo que é Cristo, se não deixarmos as coisas velhas para trás. Nós não podemos. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz assim, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos uma nova vida. Essa nova vida nos faz deixar para trás as coisas do passado, as coisas da nossa velha natureza, as coisas que nos prendiam ao pecado. Nós não podemos avançar se nós não nos desprendermos, não desamarrarmos, desatarmos esses laços de falta de perdão. Você precisa aprender, você precisa perdoar. O Senhor nessa noite está te encorajando, está te libertando disso. Ele está te dizendo, eu te perdoei, eu te capacito para perdoar. Perdoe aquele que te ofendeu, perdoe aquele que te magoou no passado. Deixe para trás essas coisas. Viva o novo. Viva aquilo que Ele tem para a sua vida. Perdoe, suporte isso. Vira essa página. Esqueça essas coisas. Quem perdoa, irmão, esquece. Não fica remoendo. Não fica pensando naquilo. Ah, mas eu já perdoei. Mas se você diz que perdoou e volta e meia você está lembrando, você não conseguiu liberar perdão. Você não conseguiu perdoar. Aquilo ainda está prendendo a sua vida. Aquilo ainda está enraizado ali dentro. Você precisa tirar para fora. Você precisa se libertar disso. Deixe o Senhor nessa noite te ajudar. Deixa Ele entrar, deixa Ele fazer morada, deixa Ele habitar na sua vida. Fazer de você alguém livre, alguém que decole, alguém que viva o propósito do Senhor, alguém que viva o novo de Deus. Somente através do perdão você consegue isso. Somente através do perdão você consegue viver uma nova vida. Perdoando, deixando para trás. E é interessante que não é somente quando temos mágoas de pessoas. Tem pessoas que não conseguem se perdoar também. Tem pessoas que já recebeu o perdão de Deus, que já pediu perdão para aquela pessoa, para aquele que ele ofendeu, que errou, mas ela fica remoendo aquilo. Mas por que eu fiz isso? Mas eu errei lá, tal dia, foi assim, assim. Você fica pensando nessas coisas. O Senhor, Ele diz que quando Ele te perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ou seja, Ele não se lembra. Nós que ficamos lembrando quando não perdoamos. Você precisa se perdoar. Não carregue com si traumas do passado. Livre-se disso, liberte-se disso. Deixe para trás. Se você pediu perdão, se você se arrependeu, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos justificar de toda a injustiça. Nessa noite eu quero convidar você a deixar o Senhor entrar, deixar o Senhor quebrar toda a mágoa, toda a falta de perdão na sua vida. E quero convidar você a viver essa nova vida em Cristo, a romper. Talvez você tenha tantos anos carregado algo dentro de você e não consegue servir a Deus. Talvez você tenha tentado ser um cristão. Você tem dito muitas vezes, mas por que eu não consigo romper? Mas por que eu não consigo viver? Não consigo entender aquilo que Deus tem para a minha vida? Porque às vezes você tem algo que você precisa deixar para trás, você precisa confessar, você precisa se perdoar, romper. Rompa nessa noite. Deixe o Senhor Jesus te ajudar a perdoar. Suporte. Se você não tem conseguido,
suportar uns aos outros, o Senhor derrama graça sobre a sua vida. O Senhor derrama do seu perdão sobre você. Ele te perdoou, não porque você merecia, porque nós não merecemos nada. Porque Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Senhor nos perdoou, porque um dia nós estávamos separados do Senhor. Ele nos comprou com seu sangue. Coisa mais linda é isso. Coisa que nós não podemos, que a mente humana não consegue compreender. É o perdão de Deus, é o amor de Deus. Nós só conseguimos quando deixamos Ele produzir isso em nós. Nessa noite nós iremos participar da ceia. Eu quero convidar você já a ir se preparando para esse momento. Nós só conseguimos, irmãos. Quero falar isso aqui para você. O que é ceia? Eu estava pensando agora há pouco sobre isso. Ceia, meu irmão, é algo tão sério. Mas a ceia, ela não significa que ela é um ritual religioso. Ceia, ela vai além disso. A ceia é uma preparação. É uma preparação que nós fazemos aqui como filhos de Deus, como cristãos, como irmãos. Além de declararmos que fazemos parte do mesmo corpo, da mesma família, nós dizemos que nós suportamos uns aos outros, que nós podemos perdoar uns aos outros. Quando nós participamos da ceia e não conseguimos liberar perdão, nós estamos mentindo, nós não estamos sendo verdadeiros. Sabe, existe um texto bem conhecido e bem usado em culto de ceia, em 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Essa palavra examine-se. Por que examinar? Porque quando nós participamos do corpo, quando nós participamos do pão e do cálice, nós dizemos, eu faço parte do mesmo corpo que você, meu irmão. Por isso eu consigo te perdoar, por isso eu consigo suportar você, por isso você me suporta, porque nós fazemos parte do mesmo corpo e por causa do amor e do perdão de Cristo por nós, nós também podemos perdoar uns aos outros. E nós estamos aqui, nós podemos participar da ceia, porque nós perdoamos. Por isso, aqui, esse versículo está dizendo, examine-se, examine-se. Se há alguma coisa que você tem contra o seu irmão, ou se você percebeu que o seu irmão tem algo contra você, não continue dessa forma. Não continue a sua caminhada cristã sem acertar com o seu irmão. Você estará perdendo o seu tempo se você estiver fazendo isso. Conserte-se com o seu irmão. Se nessa noite você tem algo contra alguém, antes de participar da ceia, decida, assente-se no seu coração em acertar essa situação. Talvez através de uma ligação, de uma mensagem, mas acerte, peça perdão, libere perdão, deixe o amor de Cristo invadir a sua vida, invadir o seu ser. Eu quero convidar você, eu quero orar por você nesse momento, por mim, por você. Nós precisamos tanto disso, irmãos. Nós precisamos, porque nós temos tantos relacionamentos e todos nós estamos sujeitos a ofensas. Muitas vezes nós erramos, os outros erram com a gente, mas nós precisamos ter este coração. Quando nós participamos, querido, da ceia, nós dizemos, eu faço parte. Sabe, nós temos dito nesses dias, né? Estamos fazendo aniversário da nossa igreja, de 5 anos. Vai ser tão lindo o momento que nós estaremos juntos. E nós estamos dizendo, eu faço parte. É tão lindo isso, né? Mas realmente isso é tão lindo quando nós podemos falar isso com o nosso coração livre,
e nós não temos nada contra o nosso irmão. E nós sabemos que também o nosso irmão não tem nada contra nós, porque nós fazemos parte, porque nós entendemos o que é o amor, o que é o perdão. Quero convidar você a pegar o seu pão, você que já desceu as águas do batismo, você que já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Quero convidar você nesse momento a pegar o seu pão, a pegar o seu cálice de suco de uva. Nós queremos orar ao Senhor nesse momento. Quero que você ouça um pouco essa canção e nós estaremos orando em seguida. Deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ouça essa canção. Nós estaremos orando e participando da ceia logo em seguida. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo com compaixão. Nos ensina, Jesus, a oferecer perdão. Nos ensina a termos este coração, Pai. Como o teu coração. Como o teu coração de amor, que é capaz de nos perdoar. Deus, que foi capaz de perdoar todos os nossos pecados, todos os nossos erros, nossas falhas. Para isso o Senhor foi capaz de subir numa cruz, de verter todo o seu sangue numa cruz. Por isso nós participamos nessa noite da ceia, reconhecendo o sacrifício do Senhor naquela cruz. Nós participamos, Senhor, do pão, que representa o Senhor, o seu corpo entregue por nós, o seu corpo moído em nosso lugar. O Senhor nos perdoou, o Senhor nos comprou, o Senhor nos capacitou e o Senhor nos diz nessa noite: eu te perdoo, eu te perdoei, todos os seus pecados estão perdoados. E o Senhor te diz: por isso você também pode perdoar, por isso você também pode ter este coração cheio de perdão, cheio de amor, capaz de suportar, capaz de liberar perdão, capaz de se relacionar, capaz de ter relacionamentos saudáveis, sem se magoar, sem se ferir, sem deixar o coração se perder, inchar com o pecado da falta de perdão. Senhor, nós
te agradecemos, nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz. Nós participamos da ceia, nós comemos do pão nessa noite e nós bebemos do cálice, dizendo que fazemos parte, que nós recebemos o teu grande amor e maravilhoso perdão. Obrigado, muito obrigado. Eu oro por cada irmão nessa noite, que o Senhor possa ajudá-lo a vencer na sua dificuldade com seus irmãos, na dificuldade talvez em casa, no seu lar, aqueles que têm dificuldade de se relacionar com seus filhos, filhos que têm dificuldade de se relacionar com seus pais. O Senhor está fortalecendo nessa noite, o Senhor está restaurando, o Senhor é aquele que derrama do seu amor e que capacita e que libera o seu perdão nos corações, em nome de Jesus. Participe, coma do pão, beba do cálice, porque você faz parte do corpo lindo de Cristo, em nome de Jesus. Queridos, que você possa ter uma semana de paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus te guie, te dê a paz, em nome de Jesus.